Bom dia, hoje dia 16 de outubro de 2025, quinta-feira, um dia muito gostoso, espero que você esteja bem, com o bem-estar da sua família. Estamos aqui junto com Axel Toniel para mais um estudinho, e hoje nós vamos lá para o livro do profeta Joel, tá? Nós vamos ler o profeta Joel, e aqui eu quero, antes de começar a falar sobre a palavra que nós vamos falar hoje, só lembrar para vocês essa questão da interpretação bíblica, né? Como você sabe quando os livros são idôneos e por que eles são idôneos e o que você usa do Novo, do Antigo e tudo, tá? Vejam lá no livro de Atos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 16, logo depois do evento do Pentecostes, né? O Pedro falou assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, nossos velhos sonharão sonhos. Tá? Isso aí tá lá. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos, minhas servas naquele dia, e profetizarão, e aí por diante. E está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 2, também no versículo 28. Então é legal de você ver assim, quando há uma citação no Novo Testamento falando do Antigo, porque essa que é a integração da palavra da Bíblia, né? Você vê as profecias, quando que elas se cumprem e quando que isso é autoexplicado, quando a própria Bíblia explica que aquela profecia se cumpriu naquele dado momento, né? É bem legal isso aí para vocês entenderem. Mas é uma palavra de esperança que nós vamos ler hoje. 2:32 de Joel diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Nós somos os chamados, né? Além do Monte Sião e de Jerusalém, né? Somos chamados e insertos na videira através do sangue de Jesus. E isso é muito legal, vocês pensarem, mas puxa, a vida é difícil para mim, a vida é difícil para você, a vida é difícil para mim, a vida é difícil para todo mundo. E a palavra de Deus diz assim, sabe, não se surpreenda com isso, porque essas aflições estão acontecendo sobre teus irmãos em todo o mundo. Então todo mundo tem aflição, tem o povo que mente, né, nas festas de família, e nos Instagram da vida aí, nos TikTok, nos Facebook, que dá a impressão que tá tudo sempre bem, né? Tudo sempre certo. Mas não é assim a vida. Pelo menos a minha não. A minha vida é uma vida de dificuldades. Para eu ganhar meu dinheiro, tenho que trabalhar muito, tenho que cuidar, porque senão as pessoas sempre estão tentando tomar o dinheiro da gente. Ainda ontem, minha esposa estava cuspindo marimbondo na hora que eu cheguei em casa, porque a gente comprou uma viagem de uns irmãos aí, uns crentes. E o pessoal tá enrolando a gente, a terceira vez que adiam e cancelam. E Deus me mostrou esses dias que eu tinha pego um pedreiro crente aqui, que eu gostava dele. O cara fez confusão, me deu os canos, deixou, assim, abusou da minha confiança, terrível. Mas para eu não dizer que eu não pego crente fazer nada, o cara que deu jeito aqui, fez bem feitinho, era outro crente. Então não é todo crente que é ruim. E não é todo ímpio também que é completamente ímpio. Então a gente não pode estar falando as coisas e julgando, porque nem tudo é bem certo e nem tudo é bem errado. Mas, voltando ao assunto aqui da palavra, esse negócio aqui é muito legal, né? Pensem, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas salvo do quê? Né? Salvo do quê? Nós temos que ser salvos da doença, da aflição, da dificuldade. Como eu falei para vocês, ontem, né? Eu sempre tive problema de sinusite, rinite, assim, foi uma coisa que me importunou um pouco. E agora tem diminuído. Mas ontem, tinha reunião de condomínio ontem também. Eu amo reunião de condomínio. Mas tive que ir. E por isso que a Antonieta foi na reunião dos crentes lá da viagem, né? Era virtual. E daí saí no sereno, né? E eu agora, nos últimos tempos, estou ficando igual o nenê, né? Saio no sereno, outro dia amanheço com dor de cabeça. Então, mas tomei remedinho, tô jóia agora. As coisas são assim, gente. É difícil para você, para mim, para todo mundo. E aí qual é a solução para esse negócio? Invocar o nome do Senhor.
para ser salvo. Por quê? Porque nós temos várias coisas, eu conversado aqui, eu tenho insistido isso com vocês. Primeiro, tem que ter fé. Não adianta querer entender a Bíblia, não adianta querer entender Deus, não dá. A plantinha cai no chão ali, alguém fez aquele DNA ali, ela entende o sol, ela entende a água, ela entende a terra, e ela nasce, ela arrebenta a plantinha e nasce e dá fruto, e a gente não tem como entender isso aí. Não tem como entender a formação do feto na barriga da mãe, né? Os cachorrinhos, então, não tem. O sol, por que ele está lá e chega em temperatura perfeita e adequada para nós aqui? Por que o mar não vaza dos limites? Por que a água não escorre da terra para o espaço? Viu? Não tem. Por que a Lua fica lá? Por que a Lua não gira e fica sempre virada com a mesma face para nós e interfere nas marés de forma perfeita? Não tem como explicar Deus. Não tem como explicar a palavra de Deus. Ela é. Ela simplesmente é, assim como Deus é. Ele diz assim, eu sou. Pronto, tá resolvido o assunto. Então, nós temos que pensar nessa questão de ser salvo, tá? Ser salvo. Ser salvo do quê? Das dificuldades na Terra? Sim, também. Né? Ser salvo do acidente que pode matar você? Sim, também. Ser salvo de ter problemas familiares? Sim. Mas ser salvo aqui no fim quer dizer o seguinte, quer dizer que depois que a gente morrer, a gente não vai para um lixão lá, tá? A gente não vai para um lixão. Vocês já pensaram assim que o inferno é diferente daquele que mostravam para nós nos livrinhos quando era criança? Não precisa ser literalmente um lugar de fogo que fica queimando ali. Por exemplo, a minha mulher odeia rato. Ela odeia rato. Ela tem pavor de rato. Ela detesta. Um inferno para ela poderia ser uma condição, um looping, onde a alma dela ficasse presa no meio de ratos. Eu não gosto de cobra. Eu tenho asco de cobra. O inferno para mim poderia ser uma condição de alma onde eu ficasse num looping, um lugar cheio de cobra. E assim tem um monte de gente, já pensou? Tem gente que tem pavor de água, né? Então o inferno tem muitas coisas assim que a gente pode imaginar como sendo uma situação completamente desfavorável para nossa alma. Nós não podemos ir para lá de jeito nenhum. Sabe? Se não for por outro motivo, tem que aceitar Jesus para não ir para o inferno. Tá? Você não pode desejar isso. Em relação ao céu, também tem muitas interpretações. O paraíso, o jardim do Éden, a Nova Jerusalém, a cidade santa, o corpo glorificado, né? Tudo isso, que nem eu falei para vocês brincando esses dias, que eu sonho no meu corpo glorificado depois que eu for embora, né? Eu sonho poder voar pelos anéis de Saturno. E quem vai dizer que não? Né? Nem que sim, nem que não, pode ser. Mas a questão do céu e da situação agradável de alma e do inferno, a situação desagradável de alma, nos leva a desejar sermos salvos, nós e a nossa casa. Gente, vocês veem o quanto que o homem é ruim e as coisas que os homens fazem todo dia, estupros, violência, homicídios, estelionatos e tudo que vocês podem imaginar. O que o homem faz? Destruição da terra. Vocês imaginem que o diabo é o arquiteto dessa maldade, né? E é o pior de todos. Então, se o homem consegue fazer isso por causa do coração mau, você imagine o cramulhão, o que espera o sujeito que é desobediente depois, né? E Deus, se é generoso e bom para fazer tantas coisas agora, né? E se Jesus foi lá preparar morada para nós depois da nossa vida, a gente tem que desejar ser salvo, fazer o que é certo aqui, invocar o nome de Jesus, o nome do Senhor. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual a pessoa possa ser salvo debaixo do céu e sobre a terra. Então, é esse o nome, minha gente. Tem que aceitar Jesus, tem que viver para Jesus, viver com Jesus a cada dia e buscar aprender da palavra dele na Bíblia, o que ele quer que você faça. Não adianta dizer, eu sou de Jesus, e você não abre nunca uma Bíblia para entender o que ele quer que você faça. Tá? Tem que ler aqui, tem que ir aqui e buscar, entender. Hoje tem vídeo idôneo para assistir na internet, tem amigos que entendem da palavra, tem livros. Então hoje, essa parte é legal, porque nós estamos nos aproximando de um tempo onde o evangelho será pregado a toda criatura. E todo mundo vai poder entender isso e fazer a sua opção. Eu quero ou não quero andar com Jesus, para Jesus
e por Jesus. Nesse tempo, quando chegar, aí a gente vai estar próximo daqueles dias, né? Porque ele falou assim, é necessário que o evangelho do reino seja pregado em toda a terra, para que isso se consume. Mas, bom, a notícia boa é que se você parou um instante para escutar esse videozinho, e se nós estamos vivos, estamos aqui falando sobre isso, então a gente está procurando saber dele, a gente crê em Jesus, e a gente está andando no caminho certo e tentando fazer o certo. Vocês viram a repórter da Globo lá passando vexame lá, invocando o diabo em cima do Netanyahu lá e do Donald lá? Então, esse povo, eles não acreditam em Deus. Eles dizem que a Bíblia é um livro de fantasia, mas para invocar o diabo sobre o povo lá, aí eles acreditam, né? Para ir em algum terreiro fazer um trabalho lá, que nem aquela cantora falou que ia fazer, né? Aí eles acreditam em reino espiritual, né? E dizem que na hora que o avião tá caindo também não existe ateu, né? Todo mundo diz, ai meu Deus do céu. Então é isso, gente. É isso. Temos que acordar, temos que invocar o nome do Senhor Jesus e procurar viver para Ele, para que nós possamos ser salvos, nós e as nossas casas. Deus te abençoe. Tenha um dia excelente.